Olá, nessa temática estaremos trabalhando algumas reflexões sobre as habilidades docentes. Hoje, nesse século XXI, com todo esse empenho tecnológico, essas tecnologias da informação e da comunicação, nós temos que refletir também na grande tecnologia humana, a ação do docente, do profissional, de como comunicar, como a partir da sua comunicação, dos meios que ele vai utilizar, fazer com que o nosso aluno consiga ter um nível de reflexão e uma condição de aprendizagem com mais qualidade, com mais empenho, potencializando então assim o processo ensino-aprendizagem. Essas pesquisas que eu estou me baseando, elas têm, além de todo o empenho hoje das tecnologias da informação e da comunicação, algumas pesquisas vindas por meio de professores do ensino superior que refletiram na Universidade de Stanford como de repente poderiam potencializar essas competências e habilidades na ação docente. Então veremos agora, nessa próxima tela, essas reflexões que se iniciam. Uma delas é a organização do contexto. Que contexto é esse que estamos falando? Estamos falando dessa organização do contexto, que é o contexto do conhecimento, o tema que será gerido, que será desenvolvido, processado. Como, com a criatividade, grande talento humano, podemos fazer com que essas aulas elas tenham um sabor maior, um significado, uma relevância, saindo de um texto para um contexto de relações e de significados. Também a sequência, a importância desse processo. Não necessariamente eu começar do mais simples para o mais complexo, mas eu, nessa sequência, trazer determinadas habilidades que façam com que o aluno busque, pesquise, né? Então, esse contexto, a organização dele, permeando esse conhecimento, é muito importante. A participação das partes, a participação ativa, a interação, a mediação nesse processo e automaticamente estaremos atingindo, então, a aprendizagem. Mas esse contexto, ele não fica só na organização do conhecimento, ele fica na organização do conhecimento, ele fica na organização do espaço em que vai acontecer, a clientela que estará trabalhando e também, além do espaço físico, material, humano, né? Como esse humano vai gerir tudo isso? O que eu vou escolher para esse meio realmente possa se processar a questão do ensino-aprendizagem com significado para o nosso educando, independente que esse meio seja um meio presencial, um meio bimodal, com duas modalidades, ora à distância, ora presencial, ou totalmente à distância. Mas a grande importância de organizarmos o contexto é um dos focos muito necessários para o nosso planejamento. Temos uma outra tela onde ela vai nos trazer que quando eu vou introduzir então esse contexto do conhecimento, desse espaço físico, material e humano e os agentes que eu estarei trabalhando, qual o estímulo, que significado que eu estarei dando dentro desses conteúdos, que procedimentos estarão sendo mediados disso e não esquecemos também da questão das experiências, que podem ser experiências já acontecidas, experiências que estejam sendo vivenciadas nesse momento ou até projeções de experiências futuras como um desafio para uma pesquisa. Além dessa habilidade de organizar o contexto, um outro item importantíssimo para uma aula é a habilidade de ilustrar com exemplos. O exemplo ele vai acionar processos muito importantes para o nosso aluno. E esses exemplos podem partir do próprio docente, podem partir da realidade que estamos vivenciando, perto ou distante, exemplos que o próprio educando vai trazer, exemplos de grandes expoentes teóricos, de grandes teorias que estão aí, de realidades, dentro de senso comum, até da própria sociedade, porque de repente refletir isso pode trazer uma nova projeção para a própria ciência. Então a importância das questões dos exemplos, elas vão ilustrar e permitir de repente a concretização por meio da ilustração da compreensão maior do tema de estudo. Ele pode também vir a facilitar a vinculação da teoria com a experiência prática, a relação do contexto para a base conceitual, da conceitual para a contextual. Também pode vir o exemplo privilegiar a exemplificação de situações mais corriqueiras e de repente situações mais complexas. O exemplo é uma habilidade riquíssima e é uma técnica humana que nós podemos fazer interconexão com o meio. Veja, um exemplo aqui de videoconferência, né, que vai trabalhar com imagem, com som, de repente nós vamos trabalhar à distância, mas em tempo real, estaremos ao mesmo tempo, porém à distância, a partir desse meio, mas esse meio aí, esse recurso, ele tem algumas técnicas e habilidades que devem ser elencadas e privilegiadas também. Dando continuidade nisso, além da habilidade da organização do contexto, além da habilidade de trazermos exemplos, né, a habilidade de sabermos formular perguntas, a indagação, ela faz conexões no pensar reflexivo. Como na tela aqui nós temos esses feixes coloridos. O
que será isso? Que feixes são esses? Então, nesse momento que eu trago a indagação, acredito que para muitos veio talvez uma resposta, talvez isso sejam fibras ópticas, e é um exemplo realmente de fibras ópticas. Por quê? A pergunta, a formulação dessa pergunta, ela desencadeia um processo mental cognitivo que pode levar à compreensão, à aplicação, à análise, à síntese, ao processo de avaliação, que ele não é uma condição estanque, mas a partir da formulação de perguntas nós vamos trazendo maiores habilidades de compreensão dentro do contexto do tema de estudos, né? Então a formulação de perguntas, ela pode trazer a reação dialógica dos alunos com a participação, dentro de um processo cognitivo, como eu já falei, trazendo a aplicação, o conhecimento, a validação desse conhecimento, e pode trazer equilíbrio entre respostas que provoquem até memorização, tem situações que se fazem necessárias, isso até respostas que provoquem a reconstrução do conhecimento, levando então à reflexão, à pesquisa, à busca, à interação e projeção a partir da pergunta para determinadas soluções. Veja, o que é a internet? Hoje o grande conceito, quando a gente vê essa grande web, e ela é um paradoxo, né? E dentro desse paradoxo nós temos pontos altamente positivos, nós também temos um outro ponto, né? Outros pontos deflagrados que não são tão positivos assim, mas a internet, ela vive dentro de um contexto muito grande de informação, necessariamente não de comunicação. Então, como nos apropriarmos dessas novas formas e habilidades num processo de ensinar e aprender? Uma outra reflexão, além da organização do contexto, além de trazermos exemplos, além de formularmos perguntas, a riqueza da habilidade de variar a situação e estímulo. Aqui, ó, o apito, esse elemento num jogo de futebol, a importância, né? Conforme a sua colocação dentro desse contexto, ele vai abrir o jogo, ele vai finalizar, ele vai trazer penalidades, expulsão, gol e situações por aí. Então, variar a situação e estímulo dentro de uma sala de aula são os outros canais de projeções para atingirmos a temática que estamos tendo como intenção. Variar a situação e estímulo é nós trazermos outros multimeios, facilitando então o entendimento do estudo, adequar então, conforme o recurso, seja audiovisual, seja só visual, seja um vídeo, seja um texto, seja um laboratório, uma visita, né? Então são outros contextos de estudos que inclusive modificam o ambiente. O próprio professor, o estímulo que o professor vai trazer a partir da sua gesticulação, da sua voz, da forma, do seu ritmo, a sua movimentação, é muito rico, né? Então, como nós olharmos todo esse processo, né, que é um processo muito amplo, que acomoda em todos os espaços, né? E aproveitar com isso também o potencial dos alunos, os talentos, as habilidades e possibilidades desses alunos. Uma das coisas importantes também, dentro dessa breve reflexão, que é a questão do contexto, é a questão dos exemplos, de perguntas, né? De podermos mudar os canais de possibilidades, como ambiente ou multimeios. Muito rico também ao final de uma aula é nós fazermos a realimentação desse processo, porque o feedback, ele vai poder me dar uma noção de acompanhamento e controle desse processo. Ele vai fechar determinados temas e dar abertura para temas subsequentes ou até aprofundamento daquele próprio tema, né? Então ele vai trazer novas perspectivas, essa aula não se fechando em si. Ele objetiva o quê? O aperfeiçoamento da aprendizagem e favorece a produção do próprio conhecimento. Então a riqueza do feedback, a riqueza de repente da continuidade, de um bom fechamento de aula, dentro de um contexto, de um cenário que vai acontecer esse processo de conhecimento, aonde nós possamos de repente nesse nosso planejamento, além dos multimeios, dessas tecnologias da informação e comunicação, traduzirmos também a grande potência e competência que é a habilidade humana. Então, por hora ficamos aqui dando continuidade em outro momento, em outra temática. Obrigada.